E o Espaço Mix está no ar. Ele esteve no programa pela primeira vez em 2014 e hoje me dá a felicidade do reencontro. É sempre bom ter um artista de alma no programa. Matheus Nastergalli, seja bem-vindo novamente. Fabrício, bom te ver. E dessa vez bem acompanhado, né? Vim com a aluna. Vim para São Paulo fazer a temporada e ela é minha veinha. O que trouxe você e a aluna aqui para São Paulo, né? É um trabalho que nasce de uma história íntima, dolorosa e linda ao mesmo tempo, né? Você estreia aqui o processo de Concerto do Desejo. O que está em cena nesse trabalho? Eu digo os poemas da minha mãe, que se matou quando eu tinha 3 meses de idade. Não conheci, portanto, minha mãe de uma maneira racional, não tenho memória concreta da mamãe, mas tenho memória uterina, um amor sem nome, que está ligado ao início das coisas. E quase mais de perto, de longe. Eu mantive um amor ardente pela mamãe. E quando eu tinha uns 15 anos, meu pai me deu os poemas. Falou, agora acho que você já tem idade para lê-los e tal. E eu fiquei maravilhado. Porque eu estava recebendo a fala da minha mãe, de uma certa maneira. Para mim foi como um tesouro assim, que eu tinha encontrado. Para uma lágrima que teve vergonha de correr. Para uma criança que caiu, mas não foi consolada. Minha mãe conheceu meu pai nos ensaios da Traditional Jazz Band aqui em São Paulo. Meu pai fez parte da primeira formação da Traditional, na USP ainda. Tocando banjo. Tá. Mas a onda dele mesmo é violão. Meu pai toca muito bem violão. Saiu da Traditional quando mamãe morreu. Porque eu acho que mamãe fazia parte um pouco dessa onda musical do papai. Eu queria escrever um versinho bem alegre, como as pessoas que quando morrem ficam mais bonitas. Eu e meu pai tivemos um encontro bonito nessa onda de papai me apresentar as músicas que minha mãe tocava com ele. Que legal, cara. Então eu coloquei algumas delas na peça. Então, na peça, tá vendo? Não é bem uma peça, é uma celebração, é uma oração pagã, é uma missa do avesso. É uma celebração, ao mesmo tempo um luto, ao mesmo tempo um encontro que seria impossível, mas que pode acontecer por causa do teatro. Começou tudo em Ouro Preto, foi isso? Ano passado, em julho, no Festival de Teatro de Ouro Preto e Mariana, me chamaram para fazer alguma coisa para a abertura do festival. Alguma coisa que eu tivesse na manga, simples. E eu não tinha. Mas tinha os poemas, que há muito tempo eu pensava em como mostrar para as pessoas, porque eram textos bonitos. E mostrei os textos para algumas atrizes, como a Mariana Lima, a Daniela Defusse. Foram pessoas que leram os poemas e falaram, eu quero fazer no palco. Mas alguma coisa em mim segurava. Achava que encenar ou dirigir a peça não daria conta do que eu sinto. Que era melhor eu me expor com a carne mesmo e vestir um vestido de uma mãe e falar. Porque é notório que não vai durar como durava antigamente. E isso chegou em você aos 15 anos, mas o seu pai já denunciava que existiam esses poemas? Ou foi assim, uma surpresa, um impacto? Eu soube no dia que eu soube como minha mãe morreu. É claro que eu sempre soube que a minha mãe era a minha segunda mãe. Certo. Que eu tinha uma mãe, Maria Cecília, que estava lá no céu, coisas de criança, sim, né? Sim. Mas eu não sabia como. A princípio se dizia meio vagamente que a mamãe tinha morrido em decorrência da gravidez, por complicações pós-parto, que não deixa de ser verdade, né? Uma tristeza também é uma Foi uma complicação depressão profunda. Deve ter sido, né? Os poemas explicam um pouco, se é que se explica isso. Então Os poemas contam isso. um pouco as idas e vindas do amor da mamãe pela vida. Já houveram outros momentos onde você, até pelo fato dessa entrega, óbvio que nesse caso é uma entrega muito pessoal, né, de um foro íntimo, mas você ter recusado algum papel por não achar que daria conta? Não. Porque você é um cara de muita entrega, né? Não, eu já achei que não daria conta, mas não no sentido de eu não conseguir fazer. Claro que também acontece isso. Mas o que acontece mais é você dizer, não sou eu, não é pra mim. E aí, o seu próprio posicionamento faz com que a pessoa, às vezes, ela não diga, possa... ou então ela insiste, aí ela faz um gol, fala, não, mas a gente
A gente vai, vamos torcer o pepino e... Por exemplo, O Zé do Caixão. Quando o seriado Vitor que Mafra você acabou de falou fazer. do projeto, eu a princípio falei, mas não sou eu esse cara. Eu não conseguia imaginar meu corpo, minha voz, minhas emoções a favor de montar uma figura do Mujica. E foi incrível. Foi incrível. foi uma descoberta do Mujica para você? Ou Foi você uma já descoberta, tinha, foi uma já descoberta tinha do empatia Mujica com a história dele? e uma descoberta do Mujica onde também cabia a repulsa. Porque ele é muito exposto, né? É um cara com os 2 pés na jaca da vida mesmo. Total. E o sobrevivente dentro da arte, né? Que teve que se Sobrevivente da arte e agarrando dele, na né? coisa, né? Como eu também, eu não tinha percebido que existia esse ponto de contato. Às vezes a gente sobrevive a nós mesmos. Você teve uma boa escolaridade? Teve um estudo de qualidade? Tive, de classe média paulistana. Eu comecei a estudar numa escola antroposófica, ali perto do Jardim Marajoara, em Santo Amaro. A Waldorf, né? Método antroposófico, bem experimental, dando tempo a cada criança para se alfabetizar. Tinha uma matéria que era pão. No final do período, você tinha que saber fazer um pão bem gostoso. Que delícia! Então a antroposofia tem uns negócios legais. É muito legal, conheço a filosofia dessa escola, ela é muito E depois bacana. a gente foi para uma escola bem de classe média paulistana, assim, que era Jesus Maria José de Freiras, em Santo Amaro. Como a mamãe escrevia, eu li bastante. Todos os livros que tinham assinatura dela na biblioteca, eu li. Olha aí. O que não foi pouca coisa, que a mamãe tinha um bom gosto literário. Então eu li cedo Virginia Woolf, eu li Elia Kazan, eu li Shakespeare cedo. Então talvez seja um pouco... É o conjunto tenha um pouco a ver de... com isso, E da sua curiosidade, né? Da curiosidade, sua papai com muita curiosidade. música, e música também é poesia, quer dizer, você vai se abrindo para o mundo, né? Ô, cara, você viu que já se passaram 20 anos do livro do Jó? Meu Jesus. Olha lá. Né? Olha isso, né? Que foi um dos primeiros, ou o primeiro espetáculo, assim, Foi um dos profissional? primeiros. Eu acho que o primeiro espetáculo foi o Paraíso Perdido, que foi também com o Teatro da Vertigem, foi a primeira peça do Teatro da Vertigem, do Antônio Araújo, aqui em São Paulo. Eu faço parte da primeira formação do grupo. Logo depois a gente fez o livro de Jó, que era uma adaptação do Luiz Alberto de Abreu para o poema bíblico. Que era de se rasgar. Que era de se Que era rasgar. de se abrir, de se rasgar. Onde mora a sensação desse espetáculo em você? Ele faz parte da minha vida de uma maneira muito presente, muito mais até do que fatos cotidianos da minha vida. Ele é mais forte que alguns casamentos meus, ele é mais forte que algumas perdas minhas, ele faz parte da minha vida. Eu fui o Jó durante 4 ou 5 anos. Uma coisa que acontecia todas as noites, na minha vida e na vida de quem estivesse lá junto, né? A minha vida é um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Você rodou um filme recentemente com Lucrécia Martel, que é uma argentina. Isso foi rodado na Argentina. Foi. E o cinema argentino traz algo de diferente? Você percebeu que eles habitam... a maneira de fazer cinema é diferente do que a gente faz por aqui? Você que faz muito cinema Eu só brasileiro? tive uma experiência, né? Que foi com a Lucrécia. E teve novidades? Teve novidades, mas eu não sei se é porque era um cinema argentino. É porque era ela. É porque era ela. Era outra pessoa. Mesmo dentro do cinema argentino, a Lucrécia tem um lugar de honra. E eu sou uma pessoa que gosta do cinema argentino. Não com tanta euforia quanto alguns. Eu acho o nosso cinema mais multifacetado, mais colorido, mais perigoso, mais multirracial, multicultural que o cinema argentino. Mas a Lucrécia eu acho uma gênia. Então eu fiquei bem contente em estar no elenco. Eu faço um personagem grande. É a história de um cara chamado Zama, e é o nome do filme, Zama. Um cara que foi enviado da Espanha para a América Latina na época da colonização, em 1800, para vir aqui e voltar logo. E ele precisa de uma carta para poder voltar para casa, e essa carta não chega. Para
Para encerrar, me fala sobre a peça, o processo do concerto do desejo, o que protagoniza a cena. O amor eterno entre mãe e filho. É o amor eterno entre mãe e filho. É essa coisa sem nome, que um órfão sente quando é adotado, ele não sabe o que é, que eu senti muito, que todo mundo sente pela sua mãe. É essa coisa sem nome e que a mãe sente por nós. Essa coisa doida sem nome. É ela que é a protagonista do processo de concerto do desejo. É essa doideira que faz com que eu, aos quase 50 anos, pegue os poemas da mamãe e diga: eu preciso falar, eu preciso estar com ela de alguma forma. Maravilha, dá um beijo. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Te espero lá. Obrigado. Ó, Sesc Pompeia, hein, gente? Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no YouTube/programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira tem mais. Sou Fabrício Pietro. Tchau.